Dia 13, capítulos 40, 41 e 42 do livro de Gênesis. Capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com um semblante triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete." Disse-lhes José: "Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: "Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em suas mãos." Disse-lhe José: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço." Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: "Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça." E disse José: "Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele a quem servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: "Hoje me lembro de minhas falhas." Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado." O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo." Respondeu-lhe José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Então o faraó contou o sonho a José: "Sonhei que estava de pé à beira do Nilo.
Quando saíram do rio, 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou na presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito.
E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito dele e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com meu pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubens respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai, Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei.
Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Vamos lá? Alguns comentários sobre os capítulos. Nós lemos os capítulos 40, 41 e 42 do livro de Gênesis. Agora está contando a história sobre José. Aqui José tinha ido para a prisão no capítulo 40 por conta da falsa denúncia de assédio lá da mulher de Potifar. Mas aí no versículo 6 fala assim: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Olha que interessante, José, ele estava em uma prisão. Ele tinha todos os motivos do mundo para se voltar para ele, para a tristeza dele, para os problemas dele, mas ele se voltou para o outro. Ele viu que ele notou que eles estavam abatidos. Será que você tem conseguido perceber como as pessoas estão à sua volta? Porque é muito fácil a gente se voltar para a gente e falar: nossa, Sara, mas é porque eu estou triste, eu estou com um problema, eu estou com muita dificuldade, eu estou sendo injustiçado. Mas a palavra de Deus fala que ele viu e notou o outro. Que o Senhor nos dê essa graça de notarmos o outro, sabe? Já no capítulo 41, a gente lê que a história de José muda por completo, né? Uma virada só, em 5 minutos tudo pode mudar. Na vida de José mudou. E ele recebe toda aquela responsabilidade de Faraó, mas a gente percebe, né, agora nesse final dessa história, que todo o tempo que ele sofreu no Egito preparou ele. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que quando chegar a hora da decisão, não tem mais tempo para o preparo. A gente fica muitas vezes: nossa, mas eu queria que já chegasse, eu queria que essa situação já acontecesse, sabe? Eu já queria estar pronta para isso, eu já queria que tivesse acontecido. Mas será que se acontecesse hoje, você estava preparado? Você estaria preparado? Ou não, você ia correr atrás do prejuízo, você não teria a estrutura certa. Aí a gente pode acompanhar que nesse tempo, né, aí a média de 22 anos que José ficou entre sair da casa do pai dele até como governador, porque ele, né, a Bíblia começa a narrar a história dele com 17 anos e ele assume lá o governo com 30, foi um tempo de preparo na vida de José. E o Senhor, ele vai nos preparando aos poucos. Então, não se afobe não. Se a sua hora não chegou, pode ter certeza, é que o Senhor está preparando você. É muito comum que a gente ouça: nossa, mas eu não estava preparado para tal coisa, eu não estava preparado. E na verdade a gente nunca vai estar totalmente pronto, né? Ai, quem falar que nasci pronto para ser mãe, eu já estava pronto para ser esposa, para ser profissional. Não é assim. A gente nunca está pronto, porque vão ser com as adversidades da vida que vão nos amadurecendo, né? Mas é preciso pelo menos um beabá ali, né? Uma base. Foi essa base que José recebeu durante esse tempo anterior ao seu governo lá no Egito. Agora é interessante também no versículo 46, que fala que José tinha 30 anos quando começou a servir, se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito, né? A palavra do Senhor fala: olha, antes de você construir alguma coisa, construir lá uma torre, senta para ver se você tem todos os mecanismos, se você tem todo o material, para você não passar vergonha, né? Aqui José dá um ótimo exemplo, que olha, ele sugeriu algo para Faraó, mas aí ele sai e vai percorrer o Egito inteirinho para descobrir como é que estão as coisas, como é que ele vai proceder dali em diante. A gente ainda está aqui no início de 2025, se você ainda não fez isso, senta, pega um caderninho, uma folha e dá uma percorrida pelas áreas da sua vida e vê como é que tá. Sabe? José percorreu o Egito todo para trabalhar, para fazer prosperar. Você também tem essa oportunidade. Senta e percorre todas as áreas da sua vida e vê o que você pode trabalhar, onde você tem que dar mais atenção para você ter um ano abençoado, em nome de Jesus. E no capítulo 42 a gente vê a história dos irmãos de José que vão lá para o Egito comprar alimento. E aí os irmãos são presos, né? José prende eles, começa a fazer um teste com eles, e a primeira coisa que eles fazem quando são presos, eles já falam: eu sabia que a gente não podia ter prendido o nosso irmão, isso aí é castigo. Vocês imaginam, 20 anos se passaram, 20, 22 ou 23 anos se passaram, e eles estavam ali, ó, com aquela angústia no coração. Por quê? Porque agiram contra a consciência. Acho que é Martinho Lutero que fala, né? Que não
é bom, nem sensato agir contra a própria consciência. Às vezes a gente fica pensando, nossa, e aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, será que elas vão ser salvas? Como é que vai ser o julgamento do Senhor para cada pessoa? Mas independente da pessoa ter acesso físico à Bíblia ou não, todos nós nascemos com uma consciência. E, meu amigo, não é sensato agir contra a consciência. As pessoas podem falar o que elas quiserem. A consciência acusa. Ninguém precisa acusar, né? Às vezes a gente fica, nossa, mas fulano de tal tá prosperando na injustiça. Nossa, ele ali só fez o mal e tá impune daquela injustiça. Pode ter certeza, porque a consciência acusa. Não há paz, não há tranquilidade. A melhor coisa que tem é você ter paz, é você ter uma consciência tranquila, sabe? Ser livre de qualquer amarra, ser livre. A melhor coisa que eu, que você podemos desejar é uma consciência tranquila, é um espírito sereno. Que o Senhor nos dê essa graça de estarmos sensíveis à voz do Senhor, obedecermos as suas direções e não agirmos contra a nossa própria consciência, porque agir contra a própria consciência não é bom e nem sensato. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, que é viva e eficaz, que nos ensina. Senhor, aprendemos hoje que José, ele notou que aqueles outros prisioneiros estavam abatidos. Ele estava numa situação difícil e mesmo assim teve um olhar sensível ao outro. Pai, nos dê essa graça. Não focarmos a nossa energia só em nós mesmos, só nos nossos problemas, mas também ajudarmos as outras pessoas, conseguir notar o problema do outro em nome de Jesus. Pai, no capítulo 41 a gente viu que José estava pronto quando ele recebeu ali a responsabilidade de governar o Egito. Nos ajuda, Pai, nos capacita a perseverarmos nos nossos preparos, nos nossos estudos, para quando chegar a hora, aquilo que o Senhor já tem determinado para nós, nós possamos responder à altura, que possamos estar prontos e dignos daquilo que o Senhor nos propõe a fazer, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, também a percorrer todas as áreas da nossa vida, ver onde que devemos investir, onde devemos parar, o que devemos fazer nesse ano de 2025. Revela a cada pessoa, Deus, que ainda não tem estratégia, ou que não tem nenhum sonho, que não planejou nada. Coloca, Pai, os sonhos do Senhor, os planos, os projetos, porque o Senhor tem sonhos maiores para nós. Coloca esses sonhos no coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus. E nos ajuda também, Pai, a não agirmos contra a nossa própria consciência, a não agirmos contra o Teu Espírito. Muitas vezes somos levados a agir pelos nossos sentimentos, a agir pela situação, como os irmãos de José agiram ali por conta dos ciúmes. Mas, Senhor, nos dê a graça de mantermos a nossa consciência tranquila e de obedecermos unicamente ao Senhor e o que o Senhor nos conduz e o que o Senhor nos dirige. Assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O YouTube tinha dado uma cortada em mim, mas já resolvemos. Curte esse vídeo. Já curtiu? Clique. Já curtiu mesmo? Bora? Clique. Pronto. Compartilha e se inscreva no canal. Eu estava resolvendo esse problema do que o YouTube tinha me travado e estava vendo ali as especificações. Mais da metade das pessoas que assistem não são inscritas. Por favor, minha gente, vamos inscrever nesse canal para crescer, para divulgar a palavra do Senhor. Convém que ele cresça. Amém? Tchau, até amanhã.